Fala galera. Siri de Cortes providenciando mais um vídeo de cortes para vocês. Neste trecho do podcast Inteligência Limitada, a escritora e expert em serial killer, Ilana Casoy comenta sobre o caso Nardoni que ocorreu em março de 2008. Inscreva-se no canal. Vamos falar desse caso do Nardoni, então. Você entra como lá? Caso, Nesse crime caso? Nardoni, quando mataram a Quando que Isabela? foi, mais ou menos? Março de 2008. Caramba, faz tanto tempo assim. É, né? Coisa louca, É, né? é. Acho que é isso. Quando a Isabela é assassinada, eu não estava no Brasil. Eu estava num outro trabalho, fazendo um doc na Espanha. Caramba, que legal. Muito legal. E aí, eu não peguei esse fervor aqui que a mídia ficou louca, todo mundo ficou louco. E quando eu voltei, eu tinha não sei quantos pedidos de entrevista, mas eu cheguei num domingo e na segunda começava o júri do Jorge Fará, Jorge Fará, que é um que escortejou a paciente dele, jogou por São Paulo, ele ia ser julgado. E eu tinha um convite para assistir esse júri. Então eu falei, nem conheço esse caso dessa Nardoni, eu vou no júri, que era no Fórum de Santana, que é o mesmo fórum que caiu o caso Nardoni. Tá. Só que eu não estava sabendo de nada. Eu fui lá, você vê a coincidência? É. Imprensa toda lá? Então, a imprensa tava, o júri do Fará não estava tão quente, porque a imprensa estava no caso Nardoni. Mas tinha uma grande amiga minha, jornalista, Laura Diniz, que estava acompanhando o caso Fará, e que me pediu se eu dava para ela uma pequena entrevista do caso Nardoni. Eu falei, Laura, eu não posso dar, porque eu não conheço o caso, né? Eu não li o caso, não, mas você fala de forma geral, tal, só para eu ter umas aspas, tal. Essa matéria explodiu, porque eu falei uma coisa que todo mundo já tinha certeza que o casal matou, e o cara estava chegando, e eu sou bem assim, sem julgamento, então eu falei que eles podiam sim ser inocentes, que não era provável, mas que também não era impossível. Isso foi cabeça de matéria, que não era impossível que não tivesse sido eles. E uma amiga minha, advogada, quando saiu tudo isso, ela falou: tenho que te apresentar o Francisco Sembranelli, que é o promotor do caso, para você escrever um livro, para você acompanhar por ele. Eu falei: não, cara, eu não posso acompanhar por ele, porque eu não sei nem se eu concordo. Já pensou se eu achar que esses caras são inocentes? Como é que eu posso acompanhar pela promotoria? Deixa eu ler. Aí eu fui lá bater na porta do juiz Maurício. Promotoria, pra quem não sabe, É acusação. é acusação. É acusação. E aí eu fui lá bater na porta do juiz Maurício. Falei: olha, juiz, é o seguinte, sou escritora, levei esse livro para ele, né? Tal, e eu levei o livro também do caso Richthofen. Eu acompanho histórias reais, eu escrevo, e eu quero acompanhar esse caso, mas eu não sei que lado eu vou. Eu gostaria que o senhor me desse acesso para eu ler o processo, para eu entender o que eu Isso acredito. é muito interessante de você já se posicionar, dependendo do que você lê, pra que lado você vai acompanhar a história, porque né? senão como é que você faz? Você não pode mudar no meio do caminho. Não é bom, né? Exatamente. Não é bom. É. Aí, e eu também tenho o que oferecer, se eu acredito, de conhecimento complementar, né? Ou Não pra- estou na mesma área, É, né? A gente não compete espaço, eu sou um conhecimento para somar. exatamente. E aí o que aconteceu? Ele me deixou, ele falou: pode vir, vai lá no cartório, me deu uma autorização. Eu fui no cartório, tinha o Luciano do cartório lá do. Eu me lembro desse povo com saudade, porque eles foram muito legais, porque o cartório, eles me emprestaram uma mesa de alguém que estava de férias para eu poder sentar, porque já tinha mais de 3.000 páginas. Caramba, 3.000 Então eu tinha que ler, né? E como é que você vai ler em pé? Porque as pessoas no cartório vão no balcão, pedem um processo e pegam ali o que precisam, mas eu precisava ler as 3.000. Nossa. Então eles logo entenderam, me arrumaram uma mesinha. Não pode xerocar e levar pra casa. Não dá, não me deram essa Caramba. autorização. Aí eu ia lá todo dia, sentava na mesinha emprestada e ficava lá estudando até a hora que eles falavam: então, Chega, né? deu, né, tal. Aí ia embora, voltava no outro dia. Assim eu li, e aí eu tive a minha prova, foram 2 provas que me convenceram, que era o casal mesmo. O quê? Você não tira o casal da hora da queda da menina de lá, eles estão lá. Não tem como. Não tem como. Não tem.
No livro explica bem detalhadamente isso. Tá. Você não tira eles do local do crime. Ponto final. E a Não cama conseguiram dela. apresentar nenhuma prova. Não, você não tem. Ao contrário. Ao contrário. É uma prova de culpa que não inocenta o Gil Rugai, que é outra história. É interessante como uma prova tão boa é capaz de condenar, mas não é capaz de absolver. Mas, enfim, Como no assim? caso dele, eu vou te explicar, tá. porque no caso Nardoni é o seguinte: na hora da queda, a Jatobá e o Nardoni estão no telefone fixo do apartamento. No mesmo momento em que estão ligando para 190, eles estão ligando para os pais de dentro do apartamento. Eles têm que estar lá quando a menina caiu. É concomitante. Isso tem registro, não tem É como... tudo registrado. tudo Nós estamos falando de satélite, não estamos brincando. Caramba. Então, você não tira eles de lá. No caso de Rugai, que eu trabalhei pela defesa e sou convicta que ele é inocente, na mesma hora do crime acontecendo no Pacaembu, na Rua Atibaia, Ele tá no telefone. ele está num fixo em outro lugar a 8 quilômetros de distância. A mesma prova. É a mesma prova. Inocenta um e incrimina o outro. Incrimina um, mas não conseguiu inocentar o outro, porque o Gil foi condenado. Porque o Brasil está num momento, né, uma década assim, muito intolerante. Você estava em outro lugar. É, né? Então, você vê. Isso não serve como prova? E são 7 jurados, votaram depende de condenados. jurados. Ué. Caramba. E o Gil era um réu, assim, eu acho que o Gil foi condenado porque ele é uma pessoa estranha do que porque ele assassino ele não é. Entendeu? Que absurdo. Porque ele é mesmo, ele é um menino que não é comum, é um menino que, sabe, quando a gente tinha os pais muito certinhos, aí tinha um filho que era hippie e tal. Sei. No caso dele é invertido, o pai dele era cineasta, tudo de bem com a vida, festas e tal. E ele andava de terno, colete, era certinho. E ele é um cara que realmente, eu também sou estranha, então não posso falar dele. Se você entrar lá na minha casa, os livros que eu escrevo, ainda bem que você tem caveira, você ia ficar à vontade. Eu tô vendo. Quantas caveiras você tem? Um monte, Não, em casa tenho também. Eu gosto de caveira, gente. Eu né? também. Minha casa Mas isso é estranho. Mas isso é estranho para as pessoas. Né? E daí, se eu for suspeita de assassinato, isso vai pesar contra. Ela já gostava de caveira. Olha, eu nunca pensei nessas coisas. E os livros que eu tenho em casa? Nossa, óbvio que é ela. Então, é lógico. Ela sabe tudo. Ela escreve sobre. Então, com o Gil acontece um pouco isso. Ele é estranho, mas isso ainda não é crime ser estranho, né? Ainda bem, né? Mas voltemos aos Nardones. Então... Então, aí eu fiquei convicta da culpa deles. Falei, não, eu realmente sou convicta. E aí sim eu conversei com essa amiga que queria me apresentar. E falei, depois de terminar as 3.000 páginas e tal. Demorou uns 20 dias. Aí ela falei, pode me apresentar. Conheci o Francisco Sembranelli. Ficamos muito amigos. As famílias ficaram amigas. Sabe? Ele na época era casado com a Daniela. Fiquei também muito amiga da Daniela, que era defensora geral do Estado de São Paulo, e ele promotor, era um filme, né? O promotor e a defensora. Mas então era uma discussão muito rica entre nós sobre esse caso, e eu trabalhei com ele 2 anos e meio, também toda semana, e muitos fins de semana, nessa acusação para o júri, para entender esse caso, para saber o que era a prova, para entender como mostrar isso para os jurados. E eu estava no júri completo. Então, e aí escrevi o livro, voltei para casa, me fechei e escrevi A Prova e a Testemunha. Porque o caso Nardoni, no Brasil, ele é um marco, porque é o primeiro caso onde a prova científica é um divisor de águas ali. Antes disso não era muita retórica, ainda é. A lábia... A cultura de prova demora. Com o true crime... que você estava falando aqui no Brasil, isso vai ajudar. Né? Porque a ficção também ensina. O teste de DNA ensina. Isso vai ficando um assunto falado por todo mundo. Todo mundo discute, atores falam, escritores falam. Não parece uma coisa muito abstrata. Aparece na televisão, aparece na novela, e você vai exigindo também. Quando você é jurado, você olha aquilo e fala, mas então, por que não fizeram um teste de DNA? Que é por que não coletaram digital? Não sei quanto, porque eu queria ter visto, entendeu? Então você... e aí, quem sabe um dia vai voltar a valer, na maioria, o indúbio pro réu. Que deveria funcionar assim, que se você tem dúvida, o cara tem que ser absolvido. Porque é muito pior você prender um inocente do que você deixar solto um culpado.
entendeu? Então, e eu acho que as provas científicas é o que dão muita confiabilidade de que você está votando certo, que é culpado. E não porque você fica num discurso da tarde, policial De da achismo, tarde, né? porque é psicopata, porque olha o olhar dele, porque ele olhou para cima, olhou para baixo. Isso aqui não quer dizer nada, Não quer gente, dizer pelo amor de nada. Deus. Uma pessoa pode estar nervoso. Suzane chorou no enterro que nem uma louca. E Cara, daí que ela chorou? quem Aí, tá assistindo isso fala, não, claro que ela é inocente, olha mas só. gente, mas chorar tá fácil ou tá difícil? No caso de Rugai, eu quase fiquei louca, que tinha uma discussão, tem páginas do inquérito. Se o cachorro não latiu. Eu não sei, não, que o cachorro não. Mas qual é a relevância do cachorro? Assim, é assim que a gente vai entender se alguém que matou era conhecido ou não era? Eu não sei porque o cachorro latiu ou não latiu. Nós vamos ter que chamar o Dr. Pet Exatamente. para dar uma opinião no caso, entendeu? Então, eu acho que as pessoas um pouco Estão perdendo o foco. precisam voltar para uma prova concreta, que queira dizer alguma coisa de verdade. No caso dos Nardoni, antes da gente ir para outros casos, como que você sabendo, ou você tendo essa sensação de que eles são culpados, a tua relação não é apaixonada pelo negócio? Sempre é distante ou você fica com raiva, você fica com... Fico toda misturada, é impossível. Sou uma, né? E é por isso que eu penso, eu falo, caramba, os caras mataram uma criança Então, e mas tal. aí quando você trabalha como eu trabalho, você também entende que o crime é um momento da vida daquela pessoa, não é a vida da pessoa inteira. Entendi. Então, por exemplo, um dos momentos mais tristes que eu vi no júri foi a mãe do Alexandre. Gente, que tragédia na vida de todo mundo. É uma tragédia. Culpado, inocente. Quando acabou que o juiz deu a sentença, você acha que alguém ficou feliz? Não, A Isabela estava morta. Não vai voltar. Entendeu? Então, você também vê que esses assassinos. É muito sofrimento no entorno também. Os filhos, os pais. O Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, eles têm outros 2 filhos. Vocês já pensaram? Eram pequenininhos. Os 2 pais presos, pai e mãe presos por muito tempo. Que tragédia para todos. Então, não tem só o monstro. Claro que tem o monstruoso que ele fez e que ela fez, mas tem todo um lado que é o entorno. Tem toda a consequência Não, e você entende o que é uma pessoa completa.